Ok? Obrigado, Vossa Excelência. A presidência passa a palavra ao senhor Anderson Mateus, se encontra presente? Anderson Mateus, presidente da Associação Profissionais dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais, a DESDOC. Anderson Mateus, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Eu quero aqui cumprimentar a casa, a todas as autoridades, o deputado, aos fabricantes de placas, né, aos despachantes que estão aqui, e deixar de uma vez por todas que não existe uma briga entre despachante e fabricante de placa, até porque eu há 22 anos trabalho como despachante e eu nunca, pelo contrário, eu só queria falar aos pares que se eu falasse o que eu sei de fábrica, eu acho que amanhã eu seria morto. Então, acho que vocês deviam respeitar o despachante. Então, vamos lá. A presidência solicita... Só um minutinho antes. Anderson, só um minuto. A presidência solicita aos nossos convidados que se contenham nas manifestações para que a gente possa ouvir o convidado. Depois nós vamos ouvir o representante da FAPENJ. Ele está aqui, pelo menos que tudo indica, autorizado pela FAPENJ para poder falar em nome. Então, se houver alguma questão a ser contraditada, o representante da FAPENJ poderá utilizar o mesmo tempo. Então, gostaria que os senhores e as senhoras que estão acompanhando pudesse aguardar pacientemente a fala do senhor Anderson Mateus. O senhor tem a palavra. Então, dando início aqui, eu queria primeiramente fazer uma ponderação ao deputado Eli, que na sua primeira fala, né, cogitou aqui que o despachante pudesse ter fábrica de placa, e, pelo que eu entendi, ele achou temeroso por diversas denúncias que acontecem contra o despachante. Está aqui o novo governo, que não tem nada a ver, mas, doutor Eli... Só para dizer, só deixa eu complementar. Não temeroso por isso, não. A questão é que eu não sei de que forma isso poderia acontecer. Quem vai poder nos ajudar, doutor Roberto, doutor Adriano. Eu só queria colocar o seguinte, porque se existe o despachante corrupto, é porque existe o servidor que corrompe ele. Porque o despachante não faz o documento dentro do escritório dele. Ou que seja o contrário. Porque o despachante não digita o documento dentro do escritório dele. Quem faz isso é um delegado, é um servidor, né? E a DESDOC, no ano passado, ela fez várias denúncias que foi atendido pelo doutor Alexandre, né? Que era o corregedor, e o próprio GAECO interviu dentro do DETRAN. Mas vamos, o que nos interessa aqui? Nos interessa o livre mercado, uma mudança, uma alteração nessa lei, assim como o deputado colocou. Primeiramente, hoje a lei fala que para cada 40 mil eleitores tenha uma fábrica de placa. Queríamos, né, a sociedade, que eu falo em nome da sociedade, que quem nos contrata é a sociedade, quem compra a placa é a pessoa que contrata o despachante. Então, o despachante faz todo o serviço para ela. Que seja alterado de 40 mil eleitores para 20 mil eleitores e que a placa possa ser comprada em qualquer município, né? Porque isso faria com que a placa que é vendida lá em Ponte Nova a 280 e ela ser vendida aqui a 80, 90, ele possa comprar aqui. Aí me vem aquele suposto pensamento. Mas espera aí, eu vou mandar uma placa daqui para Ponte Nova? Olha, a carteira de habilitação, com todos os dados, ela é enviada pelo DETRAN via correio. O CRLV, que é o documento de porte obrigatório, ela é enviada via correio. A placa também poderá. E outra coisa, eu nunca ouvi falar que veículo clonado teve a placa comprada dentro de uma fábrica de placa legalizada. Então, eu acho que não existe esse pensamento de que, se comprar a placa aqui em Belo Horizonte, se mandar ela para Ponte Nova, que vai ouvir clonagem ou crime. Não, de forma alguma. Isso, acredito que não vai existir. Eu queria fazer uma ponderação aqui com relação aos acontecimentos, porque supostamente se fala em um cartel de fábrica de placa. E diante de todas essas denúncias e de outras que já existem, até mesmo a própria Record fez uma reportagem no ano passado em Contagem, com a câmera escondida e detectou isso, é o seguinte, hoje temos a FAPENJ
que ela defende os interesses dos seus associados, que não são todos, né? Eu quero deixar bem claro aqui. Mas é muito estranho quando essa associação ela se levanta contra um fabricante específico. Tá? Eu vou citar aqui. Exemplo, a DC Placas, que é uma fábrica aqui no Gamileira, o qual os proprietários dela são filhos de um despachante muito respeitado que veio a falecer. Até porque pela lei, o dono de fábrica de placa não pode ser despachante. Eles não são, por isso que está aberto lá até hoje. Então, o que acontece? Essa FAPENG, ela não quer fazer parte desse suposto cartel. O que aconteceu, deputados? Há 20 dias atrás, ela foi invadida por donos de fábrica de placas. Existe filmagem e existe foto. Por quê? E alguma dessas pessoas pertence à FAPENG. E cadê a FAPENG para defender essa fábrica de placas? Pelo contrário, a FAPENG foi lá e denunciou essa fábrica de placa, a DC Fábrica... Só um minutinho, Anderson, só um minutinho. Eu vou pedir para que vocês se contenham, para que a gente não precise tomar outra medida um pouco mais, eu diria, disciplinadora. Eu preciso ouvir, a denúncia que ele está fazendo é grave, se não é grave porque afeta uma das partes, para o poder público, para a Comissão de Segurança Pública é muito grave, e para o delegado da Polícia Civil, que aqui se representa o diretor-geral do DETRAN. O senhor acabou de dizer que foram invadidas há cerca de 20 dias atrás. O que foi invadido? A fábrica DC Placas. A DC Placas, Isso. Ela foi invadida. Isso. E o senhor sabe por quem ela foi invadida? Existe foto e existe filmagem das pessoas que lá invadiram. Onde é que fica a ADC Placas? Fica na... Eu não vou te saber. Tem aqui o endereço dela aqui. Foi enviado para o senhor esse endereço, ela chama DC Placas. O representante dela parece que se encontra até aí. Então, o que acontece? A FAPENG também tomou uma medida contra a DC Placas, que tem que ser investigada. Ela denunciou a DC Placas junto ao DETRAN, está aqui a notificação que enviou para a DC Placa, e a FAPENG também denunciou a DC Placas lá no CONTRAN, está aqui o ofício. Né? E outra coisa, essas denúncias, deputados, supostamente contêm documentos sigilosos que podem ser extraídos somente de dentro do DETRAN. Então, tem que se olhar quais são esses documentos que se encontram na denúncia do DENATRAN e no DETRAN, na notificação, para saber se isso é um documento público que ela poderia ter acesso ou como é que ela conseguiu isso. Agora, eu queria saber, lá em 29 de maio, lá na Câmara de Vereadores de Betim, eu fiz parte, lá estava o representante da FAPENG. E houve uma investigação de uma denúncia de cartel lá, e o procurador do Estado solicitou ao agente da Guarda Municipal que fosse nas 7 placas que existiam lá. Eles foram lá na mesma hora. Somente 4 fábricas estavam abertas e 3 fábricas não existiam e estavam devidamente credenciadas junto ao DETRAN. Ou seja, é aquilo que o senhor falou no início. São 30 fábricas, 20 trabalham de portas fechadas, supostamente trabalham de porta fechada, e as outras 10 vendem as placas e dividem o lucro. Eu queria saber por que a FAPENG não tomou nenhuma providência contra essas 3 placas que tem redes, tem BO, tem documento aqui, que elas se encontravam fechadas. Entendeu? Esses são os fabricantes que falam também dos despachantes que são corruptos e que são ilegais. E, de mais a mais, a gente tem aqui também uma fábrica de placa de Belo Horizonte que vendia o par a R$ 35,00 no dia 7 de março. E no dia 28/3 aumentou esse mesmo par de placa para R$ 170,00, sem justificativa nenhuma. A FAPENG também, ela denuncia a fábrica que vende mais barato. Ela não concorda que a fábrica pode vender mais barato. Está aqui uma denúncia da própria FAPENG, acredito que ele não tem, que ele denuncia, ele vai lá, tira até foto, quer dizer, a fábrica não pode vender mais barato porque ela denuncia. Ela tem que vender... Traz o microfone mais próximo do senhor. A FAPENG denunciou a fábrica, essa fábrica aqui, a Placalto, fez uma denúncia porque, supostamente, essa fábrica estaria vendendo mais barato. Então, a gente não entende. A gente entende que a FAPENG... Denúncia porque está vendendo mais barato? Porque não pode vender mais barato? Ela não pode vender mais barato. A lei proíbe? Proíbe, mas na minha fala eu... Tá? Então tem várias... tá. Aí, por fim, eu só queria entrar aqui no emplacamento. Eu tenho aqui um laudo pericial, tem uma perita aí.
Esses são os fabricantes de placa. O que acontece? A nova direção, doutor Tairone, foi lá em Três Corações fazer uma vistoria numa fábrica. Isso. Aí, ele foi lá fazer a vistoria numa fábrica. Chegou lá, detectou que o material que estava lá não era adequado, ela não poderia estar montada. Voltou para poder fazer a vistoria em outra fábrica. Quando chegou na outra fábrica, o perito constatou que o material que estava na fábrica de placa foi transportado para outra. Aí a conclusão aqui do perito, conclui também que a fábrica de placa fala o seguinte, eles usaram o mesmo material de uma fábrica para abrir outra. Está aqui, ó, é um inquérito policial lá de Três Corações. Essas são aqueles donos de fábrica de placas que, infelizmente, não trabalham direito. Eu não estou falando de todos aqui. Acredito que tem pessoas que levantam de sol a sol aqui para poder trabalhar. Mas, infelizmente, está aqui o laudo pericial, a conclusão. Eu vou dar o nome das fábricas de placa. É a Placas Maria Letícia ME Três Corações, que passou o material para a placa de fábrica Maciel Alves de Carvalho. Então, uma outra coisa, é porque o tempo é pouco, e agora a gente vai entrar aqui no emplacamento, deputado, que isso aqui envolve a questão do despachante, porque, infelizmente, eu não estou falando da direção agora, mas o Detran, para trás, se tornou um balcão de negócio, né? Nós temos uma lei aprovada aqui, que esse deputado nos acompanhou em 2015, a nossa briga aqui. A lei é o seguinte, deputado, decreto não muda a lei, decreto regulamento. A lei fala que o despachante pode pegar o LAC. Pronto. Assim como as locadoras, concessionárias e grandes frotistas. Aí correram lá, fizeram... Isso é de 2009. Fizeram um decreto e tirou o despachante. Não dá o LAC para o despachante. Só dá o LAC para a concessionária, para grandes frotistas e locadoras. Porém, que existe uma grande ilegalidade, eu acho bonito quando lá no direito eles falam que o Detran atua sob o princípio, com obediência a todos os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, entre outros princípios da legalidade. Não age. Por quê? Não cumpre a lei 18.037, não dá o LAC ao despachante. Entramos em 2009 com uma ação judicial para ter o LAC. Ganhamos em primeira instância. Aí ganhamos na segunda instância, está aqui um acordo em 2011. Veio a decisão em 2017, de novo. O procurador do Estado de Minas fala, deu lacre aos despachantes, está aqui. Não dá. Aí me vem a Cátia aqui dando um ofício falando o seguinte, a resposta da Cátia é o seguinte, o despachante tem acesso ao SRAV ou SRPR, que é a mesma coisa, afegar o lacre, mas só se eu comprar um carro no meu nome e emplacar. E a lei é bem clara que fala que as concessionárias têm que emplacar o carro em nome dela. Se o senhor sair daqui agora e me acompanhar lá no Gamileira, está cheio de nota fiscal emplacando carros em nome de terceiros. Ou seja, fizeram um balcão de negócio. Hoje o consumidor paga R$ 750 e R$ 800 porque o Detran não dá o lacre ao despachante. A lei é bem clara. Esse sistema tem que ser usado para o emplacamento de concessionária para veículos emplacados em nome dela próprio. E ela está usando para emplacar o carro no nome do senhor. Exemplo, se eu compro um carro na Carbel, a nota fiscal sai no seu nome, a concessionária vai lá, usa o sistema, e outra coisa, tem que se pagar uma taxa, deputado, para fazer cada documento. Essa taxa não é arrecadada. E outra coisa, só para finalizar... Não é arrecadada pelas concessionárias? Não é arrecadada pelas concessionárias. E só para finalizar, deputado, essa portaria que foi feita aí para cobrar CIFAP só para os interior, por quê? O senhor falou bem, as grandes locadoras estão aqui. Procura saber quem é a fábrica de placa, a FAPENG. Procura saber quem é a fábrica de placa que faz a placa da Localiza. E olha se em todos os processos da Localiza tem o CIFAP e os valores de placa que está lá. Se essa fábrica não está aplicando o dump também, né, doutor? Como o senhor disse. Então, é grave. Aqui, infelizmente, o Detran virou balcão de negócio. Deputado, o despachante, infelizmente, é criminalizado, né? Eu estou aqui falando em nome dos despachantes do Estado de Minas Gerais. Eu até entendo a questão da fábrica de placa, é o seguinte, estavam querendo aprovar a placa do Mercosul. Eu fiz parte da comissão lá em 7 de dezembro. Suspenderam a placa do Mercosul. Eles investiram dinheiro, né, e perderam. Só que depois que o Bolsonaro disse que não é a favor dessa implantação, essa placa aumentou. Então, é muito temeroso o que está acontecendo, principalmente o Detran não liberar o LAC para os despachantes. Né? A gente entende que tem alguém levando um dinheiro com isso aí, porque o despachante vai fazer o primeiro emplacamento a R$ 350, mas não dá ele o LAC, não, porque a concessionária vai
ela vai cobrar R$ 800. Existe um grande interesse do DETRAN em não respeitar uma lei, em não respeitar uma ordem judicial, até mesmo o procurador do Estado falando que o despachante. Então, me vem cá o DETRAN, que fala o seguinte, não, a gente vai disponibilizar o sistema para você, porém que antes você vai lá e compra um carro para você, que eu só tenho condições de comprar um carro a cada 10 anos, 5 anos, talvez, né? Aí eu vou lá, pego o sistema, emplaco meu carro, saio todo feliz. Enquanto as concessionárias fazem isso toda hora, todo dia. Se o senhor sair aqui agora, eu aguardo o senhor, vamos lá na DRV, o senhor vai ver as notas fiscais em nome de terceiros e o sistema e os LAC sendo dados. E as concessionárias ainda cobram para poder, o LAC que é fornecido gratuitamente pelo Estado. Então, essas são as informações que eu tenho a prestar a essa comissão. Ok. A presidência agradece as palavras iniciais do senhor Anderson Matheus. Tem muita gente aqui. Se for 30 segundos. A palavra, doutor. Só porque o colega ali falou a respeito de não fazer placa carro clonado. Foi você que falou isso, né? Foi. Eu era delegado em Campo Florido. Aí a minha escrivã de lá me ligou que o rapaz foi lá para pegar autorização para fazer uma placa. Tá bom. Falei, autoriza. Aí ela autorizou. Aí ela ligou na casa do dono do carro, porque quem foi não foi o dono. Aí ligou para ele, o senhor pediu para fazer uma placa aqui? Ele falou, não pedi não. Ué, mas o senhor não pediu? Não. Ah, então alguém pediu para fazer uma placa no nome do senhor. Aí ela tinha dado a autorização para o rapaz. Aí ele foi para uma fábrica de placa em Uberaba. Nós ficamos esperando ele lá. Carro clonado. Estava com um Gol clonado que ele tinha pego. Não vamos ficar confrontando. Eu estou só te contando que existe essa possibilidade, sim. Então, nem todo mundo... a gente não generaliza nada. Despachantes sérios, tem muitos, mas muitos. A maioria sérios, donos de fábrica de placa, a maioria sério, que precisa acertar essa forma de melhorar a situação do consumidor. Obrigado, doutor Eli Grilo.